Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre o MapReduce. Vamos então começar a entender a lógica da execução do MapReduce. De um modo geral, nós temos no topo da imagem o programa do usuário, que justamente na primeira etapa ele terá um fork, ou seja, criará instâncias, réplicas daquele programa e justamente serão instalados em workers e um nó master. No segundo passo, o master justamente ele vai começar a atribuir jobs map e reduce para workers. No terceiro passo, o worker ele começa a realizar o processo de leitura do arquivo de entrada que ele é particionado, nesse caso, em 5 fatias. Em seguida, o worker ele começa a fase map, que vai justamente aplicar a função map em cada split dos dados. Na etapa 4, os resultados vão ser armazenados no armazenamento local. E na etapa 5, o worker, no caso reducer, ele fará uma leitura possivelmente remota daqueles resultados intermediários da função map. E por fim, na etapa 6, o reducer vai produzir a saída correspondente. De um modo geral, o programa do usuário ele vai consistir de código para as funções mappers e reducers, além de parâmetros de configuração, como por exemplo, onde a entrada reside e onde a saída deve ser armazenada. Vamos então detalhar cada um desses passos. Na etapa 1, a biblioteca, o middleware do MapReduce, ele vai justamente particionar os arquivos de entrada em M partes. Tipicamente, cada parte vai conter no máximo entre 16 e 64 megabytes e justamente vai iniciar a cópia do programa do usuário para os workers que vão ser alocados. Na etapa 2, o master ele vai justamente selecionar workers que estejam ociosos e vai atribuir a cada um ou uma função map ou uma função reduce. Em geral, vai haver M tarefas map e R tarefas reduce. Na etapa 3, o mapper ele vai ler o split correspondente da entrada e vai executar o trabalho, cujo resultado intermediário vai ser inicialmente bufferizado, armazenado na memória. Na etapa 4, os pares que foram bufferizados na memória, eles vão ser escritos ao disco. E essas localizações vão ser passadas para o master, de modo que o master vai informar aos reducers onde eles vão ler. Na etapa 5, os reducers eles vão utilizar o mecanismo de comunicação RPC, invocação de procedimento remoto, para ler os resultados intermediários dos workers que trabalharam com a função map. Os reducers, como nós comentamos anteriormente, serão notificados pelo master sobre a localização desses arquivos. Na etapa 6, os reducers vão aplicar a função reduce e os resultados eles vão ser armazenados justamente no HDFS, que nós não vimos ainda, mas é o Hadoop File System, que, como nós veremos futuramente, ele é a implementação open source do Google File System. E por fim, na etapa 7, o master ele vai indicar para o programa do usuário o término da operação. O MapReduce, como nós vimos, ele provê mecanismos de tolerância a falhas. Então, justamente como que é monitorada a falha de um worker? O master, periodicamente, ele vai realizar pings. Ele vai enviar uma mensagem de consulta para saber se aquele nó continua ativo. As tarefas de map completadas ou em progressos, ou até mesmo tarefas de reduce que não tenham sido finalizadas em caso de falhas, elas serão resetadas para o estado ocioso e então se tornará elegível para escalonamento. Em outras palavras, elas vão para um pool de tarefas que estão pendentes de operação. E a saída
justamente lembrando, ela é armazenada, no caso dos maps, no disco local. E nesse caso, então, essa informação, no caso de falha, ela vai estar inacessível. Então, todo o processo ele tem que ser recomeçado. No caso de tarefas Redux que tenham completado, elas não precisam ser reexecutadas, uma vez que a saída ela é automaticamente armazenada no sistema de arquivo global, no sistema de arquivo distribuído, denominado aqui Hadoop File System, que, como nós falamos anteriormente, nada mais é do que uma implementação open source do sistema de arquivo Google File System. E no caso de haver uma falha no master, justamente utiliza-se checkpoints para casos de recuperação, como também mecanismo de abortar e recomeçar. E como funciona de um modo sucinto o framework de execução? Vamos ver então a par escalonamento. Cada job MapReduce ele vai ser dividido em unidades menores denominadas tarefas, e essas tarefas precisam ser atribuídas aos nós. O MapReduce ele possui uma estratégia de execução especulativa e que é bem interessante. Na verdade, uma cópia idêntica da mesma tarefa ela é executada em diferentes máquinas, por exemplo, 2 ou 3 máquinas. Por que isso? Justamente para diminuir o tempo de completude de finalização daquela tarefa, de modo que 3 ou 2 tarefas executando concorrentemente, o framework ele vai simplesmente utilizar o resultado da primeira tarefa que finalizou. Então, se ao iniciar, logo depois de 10 milissegundos, uma tarefa finalizou enquanto a outra continua executando, o processo como um todo ele pode prosseguir, dado que aquele job ele foi finalizado. Então, a execução especulativa é muito interessante. Por que especulativa? Porque justamente o MapReduce ele trabalha no cenário da existência de falhas. Então, ele sabe que não há como confiar em um único nó worker para completar aquela tarefa, pois ele pode falhar, comprometendo então o prosseguimento da tarefa, da atividade. Ainda uma questão muito interessante do MapReduce que é a collocation, a coexistência, digamos assim, de dados e códigos. O scheduler, ou seja, o escalonador, ele vai justamente iniciar tarefas no nó que justamente possui um bloco de dados que é justamente necessário por aquela tarefa. Por exemplo, se uma tarefa ela tem como objetivo processar as páginas brasileiras do Wikipedia, então aquele job, aquela tarefa vai ser justamente direcionada para aquele nó que armazena aqueles dados. Então, justamente, o princípio é mover o código para os dados, o local onde os dados estão armazenados. Então, aí deixo então a pergunta para lembrar como os agentes móveis funcionam. Se não é possível alcançar esse objetivo, então novas tarefas elas vão ser iniciadas em outros lugares e vai ser necessário o envio daqueles dados pela rede. E isso vai requerer que os dados sejam movidos, o que não é interessante, sobretudo em cenários de Big Data, onde os dados eles podem alcançar gigapetabytes. Porém, vem uma otimização muito inteligente do MapReduce, que justamente é preferir executar aqueles jobs em nós no mesmo rack do data center que justamente os dados estão armazenados. Então, justamente isso vai tentar otimizar a latência, ou seja, o tempo de transferir esses dados, como também o uso da largura de banda do rack. Sincronização. Então, justamente, no processo de execução do MapReduce, há uma barreira que é justamente entre o map e o reduce, que é o processo de agrupamento. Pois, justamente, os pares intermediários de chave-valor, eles precisam ser agrupados por chave. Então, por exemplo, todos os pares intermediários, que são justamente de páginas do Wikipedia Brasil, eles precisam ser agrupados e só então o reducer pode começar o seu trabalho. Então, justamente, é necessário haver um grande esforço para ordenar de forma distribuída todos aqueles pares intermediários. E,
justamente há um gargalo, um obstáculo, que é justamente que a computação do Reduce não pode iniciar até que todos os mappers eles tenham finalizado o processo de emissão, de produção dos pares intermediários chave-valor. E não só isso, todos os pares intermediários chave-valor eles tenham sido embaralhados e ordenados. Lembrando que, como falado anteriormente, a ideia de embaralhar vem de ter que trazer um par chave-valor de um nó para outro. E esse processo se assemelha, lembra um processo de embaralhamento. E além disso, ordenado, pois uma vez que os dados de uma determinada chave são agrupados, eles são ordenados com base em um critério. Além disso, há alguns avanços, padrões, projetos, digamos assim, que surgem no caso do MapReducer. E o primeiro deles é o Partitioner, que justamente ele vai ser responsável por dividir o espaço de chaves intermediárias de modo a atribuir determinados pares para alguns reducers. E uma solução simples é utilizar uma função hash com a chave mod n, onde n é justamente o número de reducers. Além disso, nós podemos definir funções específicas do usuário. E essas ideias de partitioner, ela é bastante útil quando vamos implementar e devemos justamente evitar a movimentação de grandes volumes de dados. E por fim, nós temos o Combiner, que justamente é uma otimização do MapReducer que vai justamente permitir a agregação local antes da fase de embaralhamento e ordenação. Vamos pensar os combiners como se fossem mini reducers que vai justamente operar sobre a saída dos mappers e ele vai justamente reduzir a quantidade de dados que vai ser necessário ser copiado pela rede. Vamos então ver um exemplo do combiner em prática. Aqui nós temos o mapper cada mapper vai emitir o seu conjunto intermediário de chave-valor e observe que o segundo mapper ele emitiu dois pares com a mesma chave. Então o que o combiner vai fazer é combinar esses valores de modo a evitar a emissão de pares com a mesma chave. Então aqui no caso nós vamos agregar por meio de uma função soma. Então em vez de emitir dois pares chave-valor com a chave C, vai ser emitido apenas um. Esse cenário ele pode ser mais interessante no caso de contagem de palavras. Por exemplo, suponha que no Wikipedia nós vamos contar quantas vezes a palavra computação ocorre. Então, ela vai ocorrer um número considerável de vezes, talvez 100.000, 10.000. Então, em vez de um determinado mapper emitir 500 pares chave-valor com a computação como chave, ele pode emitir apenas um único par chave-valor. Muito obrigado.